Jornal da Sete está de volta. Nesse segundo bloco a gente continua falando, conversando um pouco com o Coronel Wagner, que é vereador de Governador Valadares. Coronel, no primeiro bloco a gente falou um pouco a respeito do seu início nessa vida política. Agora eu quero conversar um pouco mais a respeito da sua interação com a população, dizer assim. Você usa muita mídia social. Explica um pouco mais para a gente como é que você tem usado essa ferramenta. Sim, porque como a referência nossa são as vontades das pessoas, da nossa comunidade, a gente tem algumas estratégias de comunicação com essas pessoas. Uma delas é o contato pessoal, que é insubstituível, é você ir nos locais para que as pessoas possam te passar a realidade que elas vivem. E quem sabe melhor da realidade da cidade são as pessoas exatamente nos ambientes onde elas vivem a sua vida, nos seus territórios de vivência ali. Então a gente procura muito ir a esses locais. E uma outra forma que tem um alcance fantástico, extraordinário, são as redes sociais, porque ela alcança públicos de diversos tipos diferentes. Então você consegue alcançar aquela pessoa mais humilde, a pessoa que tem poder aquisitivo mais alto, a pessoa que tem um nível cultural diferente. Então a rede social hoje é um instrumento... Eu vou te falar uma coisa que eu acho muito interessante. A rede social, na minha opinião, é o maior instrumento da democracia já criado na sociedade moderna. Então, se nós tivemos uma Revolução Francesa lá em 1789, com aqueles ideais de igualdade, liberdade, fraternidade, e isso foi difundido principalmente na França, na Europa, depois se espalhou para o mundo afora. Sim. Hoje a gente tem a oportunidade de ter um instrumento, né, que possibilita democratizar as informações, democratizar as discussões. Então a rede social hoje, na nossa concepção, é o maior instrumento da democracia. Tanto é que ela ajudou a eleger um presidente agora, e tanto é que ela influencia tanto no comportamento e na percepção das pessoas em relação àquilo que os agentes políticos estão fazendo. Você citou a relação ao presidente, ao Jair Bolsonaro. Sim. Eu queria que você comentasse também, nós tivemos essa movimentação no domingo, como é que você vê essa governança dele, qual a sua expectativa que você tem desse governo? É muito interessante essa pergunta, porque é o seguinte, você falou um termo interessante, governança. Então, não adianta o Bolsonaro ter sido eleito se ele não tiver capacidade de governança. E essa capacidade de governança, ela é legítima dele porque a maioria do povo brasileiro o elegeu. Só que o Congresso Nacional precisa executar as medidas, ou precisa votar as medidas que façam com que o sistema funcione de uma forma mais adequada. É aquilo que eu te falei, não adianta só mudar as pessoas se você não mudar a engrenagem como as coisas são feitas. Então essa manifestação que ocorreu agora recente, ela é muito importante para quê? Para reafirmar o compromisso do povo brasileiro na confiança no presidente Jair Bolsonaro e, mais do que isso, para mostrar que o povo quer que essas mudanças sejam feitas. Mudanças, por exemplo, na Previdência, porque senão daqui a pouco a Previdência vai quebrar e as futuras gerações, a geração que você pertence, por exemplo, vai ter dificuldade para pagar essa conta. E uma mudança assim que para nós é muito interessante, porque uma mudança no combate à corrupção. Então você tem casos lá, por exemplo, de você tipificar, de você codificar, por exemplo, a prisão em segunda instância. Então o indivíduo vai ser preso, foi condenado por um tribunal de segunda instância. Uma vez condenado, vai estar na lei que ele vai estar inelegível e que ele já deve ser preso. Essa mudança é uma das coisas mais importantes que aconteceu no Brasil nos últimos 20 anos, porque você tem uma grande gama de políticos presos em virtude de decisão de segunda instância. A exemplo do presidente Lula, José Dirceu, outros políticos aí que foram presos por causa disso. Mas isso só foi possível porque a legislação mudou. Então a engrenagem mudou, o mecanismo mudou. Então as outras mudanças precisam ser feitas, por exemplo, Tribunal do Júri, que é a comunidade representada quando há um crime doloso contra a vida, um crime de homicídio, por exemplo. Havendo a condenação pelo Tribunal de Júri, a pessoa já vai ser presa de imediato. Atualmente ainda ocorre da pessoa ficar esperando um recurso. Então tem muitas mudanças em relação à lavagem de dinheiro, em relação ao crime organizado, que precisam ser modificadas agora, e essa força demonstrada ontem é exatamente um apoio ao presidente, mas principalmente a essa forma de governar e essa mudança tão esperada que nós precisamos fazer no Brasil. É uma forma de mostrar que nós queremos que as mudanças sejam feitas e que os congressistas precisam se movimentar para fazer isso. Agora, trazendo um pouco para a nossa esfera municipal, como é que é a relação sua com o executivo da nossa cidade? A minha relação é uma relação funcional, ou seja, eu não tenho uma relação próxima
um relacionamento próximo e eu tenho uma relação funcional. Eu sou um vereador, procuro cumprir meu papel, respeito sempre, sempre as pessoas, trabalho sempre com base nos fatos, naquilo que é apresentado fora da relação pessoal. Então, por exemplo, apresentei um projeto de lei contra a dupla jornada do motorista de ônibus. Então o motorista de ônibus hoje está dirigindo, está dando troco, para no sinal, não sabe se dá troco, se dirige. Aí o pessoal fala, mas vai ser moderno, na Europa tem, bacana. Só que é o seguinte, lá tem, mas o camarada tem um cartão, ele passa, todo mundo tem um cartão. Aliás, na Europa não precisa nem ter cartão, porque o próprio indivíduo vai lá e tira o dinheiro do bolso, paga sozinho, sem ninguém ver, se ele não pagar também, mas ele vai pagar porque é vergonha para ele não pagar, só que é diferente. Então o que acontece? As leis precisam acompanhar o desenvolvimento da sociedade. Não adianta você fazer uma lei na qual o indivíduo vai andar de ônibus e vai ter que pagar, etc., se você não tem o instrumento necessário. Então essa lei, ela está com o objetivo na melhoria do trabalho do motorista, da segurança da população, na questão do desemprego. Então a gente precisa olhar para as pessoas e criar instrumentos para que essas pessoas possam viver bem. E se o governo municipal vai mal em determinados pontos nessa estrutura, a obrigação do vereador é apontar o que essas ações têm feito de equivocado. Sim. Vereador, a gente vai continuar falando sobre esse assunto até relacionado à prefeitura, mas a gente vai fazer o nosso segundo intervalo aqui. Jornal da 7 volta daqui a pouco, conversando um pouco mais sobre essa relação de política aqui em Valadares.